Sejam muito bem-vindos ao Hodlcast, o podcast sobre Bitcoin e criptomoedas. O meu nome é Guilherme Sanches e eu estou aqui para vos ajudar a compreender melhor o mundo das criptomoedas. O que são, para o que servem e como funcionam. Eu acredito que todos nós podemos ser financeiramente autónomos e que as criptomoedas vão fazer parte do nosso futuro, vão estar implementadas na sociedade e que mais tarde vão ser massificadas. Como existem muitas lacunas em termos de informação e formação nesta área em Portugal, eu decidi partilhar informação e conhecimento com as pessoas. Okay? Já estão habituados aqui à minha introdução, vamos para o quarto episódio que será um episódio ligeiramente mais curto, será um episódio sobre uma criptomoeda muitíssimo especial, criptomoeda com a segunda maior capitalização do mercado e é nada mais, nada menos que Ethereum. Okay? Ethereum é uma das criptomoedas com maior potencial de valorização e é sem dúvida um projeto que tem oferecido imensas... eu nem sei como é que é descrever isto, não é? Ethereum é considerado provavelmente o petróleo digital e já vamos perceber mais à frente porquê. Ok? Então, antes de começar, um grande obrigado a toda a gente que já me está a seguir neste momento, que está a apoiar o Hodlcast, que está a enviar e-mails de forma particular, não querendo partilhar com o mundo todas as suas opiniões ou questões e, portanto, eu tenho que responder de forma aqui um bocadinho mais particular, mas sintam-se à vontade de continuar a fazê-lo dessa forma ou seja, portanto, enviando um e-mail para info@hodlthebook.com ou visitando as redes sociais, ok? Facebook, Instagram e YouTube, naturalmente. Aliás, este podcast está disponível no YouTube, no Spotify e no iTunes. Vamos começar? Vamos a isto. Ethereum. Então, porquê é que eu decidi trazer esta criptomoeda para o nosso quarto episódio? Porque Ethereum é provavelmente aquela criptomoeda que, quando já se ouviu falar de Bitcoin, então começa a surgir um bocadinho mais de curiosidade acerca de outras criptomoedas e tokens. E Ethereum tem um papel essencial aqui porque é provavelmente responsável por uma grande parte, mas mesmo uma grande parte dos tokens que nós vemos no mercado. E isso tem uma razão de ser, como é evidente, mas nós já lá vamos para explicar um bocadinho mais em detalhe. Mas essa é a razão pela qual tem sido alvo de tanta curiosidade adicional. Ethereum é já há muito tempo que tem uma capitalização de mercado bastante elevada, ocupa assim o segundo lugar do ranking, mas já chegou a ser ultrapassada, foi uma criptomoeda que já chegou a ser ultrapassada por XRP ou XRP, não é? Portanto, a criptomoeda ou token da empresa Ripple, mas foi por pouco tempo, porque efetivamente o potencial de Ethereum é astronómico. Avançando porque as pessoas começam a questionar-se, então, mas que história é essa de Ethereum? Vocês já estão fartos de me ouvir e ainda nem arrancámos. Mas vamos a isto então. Ethereum é considerado uma das maiores inovações da última década porque já é uma blockchain de segunda geração. Já vou explicar o que é isto um bocadinho mais à frente. É uma criptomoeda que nasceu em finais de 2013 e apesar de só ter estado ou ter sido disponibilizada apenas em 2015 no mercado, e um dos seus cofundadores, mas sei lá, toda a gente lhe chama o fundador de Ethereum, é Vitalik Buterin, um jovem programador que, quando criou o Ethereum, tinha 19 anos, hoje em dia já tem 20 e tal, e tinha algumas ideias disruptivas e inovadoras para o mercado e, portanto, tornou-se numa figura bastante mediática, não é? Praticamente uma figura pública. E Ethereum foi um dos casos de maior sucesso a nível de crowdfunding. Porquê? E é aqui que começa então a história de Ethereum, porque o objetivo de Ethereum é ser uma blockchain totalmente descentralizada, pública e open source, ok? Mas muito mais simples de programar do que alguns casos concretos, nomeadamente a Bitcoin. Ou seja, isto permitiria o quê? Permitiria
tal como permite, aliás, novas funcionalidades, nomeadamente, e atenção, que aqui são as duas principais, ok? Ethereum é um mundo, portanto, hoje nós não vamos descrever todo o projeto, mas vamos falar das suas características principais e Ethereum permite a criação de contratos inteligentes, muitas vezes conhecidos, ou essencialmente conhecidos como smart contracts, e criação de aplicações descentralizadas, portanto conhecidas como dApps, que basicamente é um diminutivo para Decentralized Applications ou Decentralized Apps, okay? É exatamente a mesma coisa. Isto funciona porque Ethereum tem um dos seus tokens, que é o ERC20, portanto, ou ERC20, okay? É um token que permite que a blockchain de Ethereum seja muitas vezes associada a uma espécie de um sistema operativo. Okay? Imagine um sistema operativo em que lá dentro existem vários programas, vários softwares que têm uma série de funcionalidades diferentes. Imagine um computador, não é? Se tiverem Windows como sistema operativo, vocês podem lá ter dentro, sei lá, browsers como o Google Chrome ou Internet Explorer. Estou aqui a falar de alguns nomes um bocadinho old school, mas é de propósito, está bem? Podem ter o Microsoft Office, por exemplo, podem ter o Photoshop, sei lá, podem ter uma série de aplicações, todas elas com funcionalidades diferentes, não é? Se tiverem um Mac da Apple, tem naturalmente também browsers como o Safari ou o Firefox, têm, sei lá, as próprias aplicações da Apple, não é? Muitas vezes como as fotografias ou uma aplicação para mensagens, o próprio FaceTime, não é? E depois podem instalar qualquer outro tipo de software. Pronto. Com Ethereum passas exatamente a mesma coisa. Basicamente, Ethereum permite o desenvolvimento de outros projetos, sendo que as empresas procuram muitas vezes Ethereum para desenvolver como a sua própria, como a sua blockchain, ok? Em vez de estarem a criar uma blockchain de raiz, tendo em conta que financeiramente isso representa um custo adicional bastante elevado, a blockchain de Ethereum permite, por ter uma programação muitíssimo mais simples, que algumas empresas tecnológicas desenvolvam os seus próprios tokens e os seus próprios projetos dentro desta blockchain, ok? E, portanto, reparem no potencial astronómico que Ethereum representa para o mercado das criptomoedas. Significa que a quantidade de dinheiro que foi depositada no projeto foi bastante elevada, porque existiram imensos projetos a querer operar em Ethereum e a construírem toda a sua base numa blockchain já pré-existente. Entretanto, voltando aqui um bocadinho atrás, nós falámos de contratos inteligentes e de aplicações descentralizadas, portanto, smart contracts e dApps. É importante perceber o que é isto. Os contratos inteligentes são contratos em que existe um compromisso digital, portanto, e todas as características do contrato estão escritas digitalmente, e o contrato deixa de funcionar se alguma das partes não cumprir aquilo a que se predispõe. Okay? Imaginem que, de forma completamente automática, transparente, portanto, e assente numa blockchain, o que aconteceria, imaginem, num caso de uma venda de um ativo. Vamos imaginar um mercado imobiliário, por exemplo. Existe um contrato. Não é? E esse contrato, e não falo apenas do contrato de promessa, compra e venda, falo apenas, propriamente do contrato em si, mas até pode ser esse, se uma das partes não fizer um determinado pagamento, o contrato é automaticamente anulado. Okay? Não existe aqui um intermediário que leva uma folhinha de um lado para o outro a requerer uma assinatura com uma caneta. Portanto, os contratos inteligentes acabam por ser uma mais-valia para que as empresas possam implementar uma série de processos e de protocolos
que permite que todas as funcionalidades acabem por ocorrer em concordância. Caso uma das partes falhe, o contrato é anulado, ok? Portanto, reparem que tecnologicamente isto eleva claramente o patamar do ponto de vista de sociedade. As aplicações descentralizadas são aplicações, tal como outras que nós já usamos diariamente no nosso smartphone, aplicações centralizadas, portanto, existe uma empresa por trás que desenvolve essas aplicações, mas neste caso em concreto são aplicações que não... pode existir efetivamente uma empresa ou um grupo de programadores que quer desenvolver a app, mas não detém os seus direitos, ou seja, vai acabar por não ser, no futuro, dona desse projeto. E, portanto, o projeto acaba por ser open source e as pessoas, podem existir vários programadores a quererem desenvolver essa própria app e utilizá-la sem ter que fornecer dados, sei lá, dados pessoais ou alguns dados que possam ser considerados privados, ok? Portanto, isto oferece aqui, tem aqui um potencial muito grande do ponto de vista da privacidade e também de liberdade, porque acabamos por poder estar a usar uma aplicação sem sequer ter que colocar em causa toda a nossa base de dados, ok? Desculpa, estou a ser aqui um bocadinho rápido mais, se for... deixem nos comentários também, que é para eu ter aqui um bocadinho a noção do ritmo que devo impor ao Hodlcast, está bem? De vez em quando entusiasmo, perco um bocadinho, enfim, já me começam a conhecer. Quem está menos habituado, a minha sugestão é começar a ouvir o Hodlcast no episódio 1, está bem? Nem que seja para me conhecerem um bocadinho melhor e ser mais fácil para nós comunicarmos. Bom, Ethereum tem parte do sucesso de Ethereum, e eu queria muito focar isto, foi o facto de sustentar naturalmente milhares de aplicações, não é? E foi um fenómeno que atraiu muitos projetos, sendo que uma grande maioria eram projetos muito maus, ok? Eram projetos fraudulentos. E isto foi o que aconteceu essencialmente em 2017, precisamente antes do bull market que tivemos entre 2017 e 2018, e basicamente eram projetos que tinham um white paper que poderia ser uma cópia de um outro projeto bastante sólido no mercado, apresentava uma equipa que muitas vezes não era real sequer, portanto era um projeto fraudulento que prometia lucros enormes, ganhos inacreditáveis, mas enfim, as pessoas acreditavam, portanto estes projetos eram conhecidos como Initial Coin Offering, portanto as ICOs, mas basicamente eram aqui, entre aspas, lixo tecnológico, foram esquemas de captação de recursos e de capital através de investidores privados, mas esses investidores acabaram por perder muito dinheiro. Muitos destes projetos, atenção, eram promovidos por hackers, ok? Ou startups inventadas quase no dia anterior ao seu lançamento, portanto era uma loucura. No entanto, mais à frente, as ICOs acabaram por ser substituídas pelas Security Token Offerings, que são as STOs, e as STOs já passaram a ser regulamentadas ou legisladas de outra maneira e, portanto, os tokens já eram uma representação digital dos ativos da empresa. Portanto, os investidores já tinham aqui uma posição diferenciadora do ponto de vista da aquisição desses mesmos tokens. E isto foi, sem dúvida, aquilo que fez disparar o preço de Ethereum na altura para $1.400, praticamente. E, portanto, reparem que essa foi uma das razões que levou ao sucesso desta criptomoeda naquela altura, não é? E ainda hoje, apesar de que as coisas evoluíram bastante, e já lá vamos. Não quero que este episódio fique demasiado longo, portanto, quero ser um bocadinho mais sucinto. Outra das coisas que é importante referir relativamente a Ethereum é que houve um hard fork em 2016, portanto, e hoje em dia, se vocês pesquisarem, no CoinMarketCap, por exemplo, vocês vão encontrar dois Ethereums. O Ethereum, vamos lhe chamar o original,
e o Ethereum Classic. Aliás, na realidade, o Ethereum original até acaba por ser o Ethereum Classic, mas os projetos evoluem e, portanto, aquela que é considerada o Ethereum com mais potencial é o Ethereum, ok? Portanto, a criptomoeda que tem mantido durante muito tempo aqui o segundo lugar no ranking, no top de criptomoedas, em termos de capitalização de mercado. Não significa que não existam projetos a serem desenvolvidos em Ethereum Classic, não significa que a Ethereum Classic não possa vir a ser, enfim, uma blockchain de teste para algumas aplicações ou não possa vir a ter algumas aplicações interessantes, mas do ponto de vista de capitalização de mercado e até mesmo de preço, acabam por ser projetos bastante distintos, ok? Portanto, isto só para... E porquê é que eu estou a focar isto? Estou a focar isto apenas para não causar confusão. Ethereum é uma coisa, Ethereum Classic é outra coisa. Pode ter algumas semelhanças, mas são projetos diferentes. Aspectos ou características que são importantes relativamente a Ethereum é a sua sigla. Portanto, se pesquisarem e quiserem comprar é ETH, ok? Tem um algoritmo de consenso, tal como a Bitcoin, em Proof of Work, ok? Prova de trabalho. Futuramente pretende mudar para Proof of Stake, porque a eletricidade é um recurso que muitas vezes é desperdiçado e hoje em dia, com a mineração, infelizmente ainda se gasta demasiada eletricidade para o desenvolvimento de projetos de criptomoedas, né? É o caso de Bitcoin, é um deles, apesar de garantir mais segurança, gasta-se imensa eletricidade e, portanto, alguns projetos querem passar para o Proof of Stake, ou seja, aqui uma espécie de uma prova de participação, remunerando passivamente, através do staking, isso é um tema que vai ter que ficar para outro dia, os seus detentores, os detentores da criptomoeda. Portanto, neste caso, o projeto acaba por continuar e é validado com base nas pessoas que fazem staking das suas criptomoedas, ou seja, que detêm as suas criptomoedas e as alocam e não mexem, portanto, fazendo com que elas permitam a continuidade da rede e a sua sustentabilidade e, portanto, é um dos objetivos de Ethereum, na sua versão 2.0, é passar para Proof of Stake. Uma das coisas que não me agrada tanto nesta criptomoeda é o facto de ter uma emissão ilimitada, ou seja, torna-se um bocadinho difícil perceber qual será a capitalização máxima de Ethereum, porque a partir do momento em que a emissão é limitada, assemelha-se um bocadinho àquilo que tem acontecido com as moedas fiduciárias, não é? Como o euro, como o dólar, em que, enfim, existe uma entidade central que imprime dinheiro sempre que quiser ou que pretende, e, enfim, pode causar aqui alguns problemas no futuro, mas nunca se sabe quando é que isto poderá mudar e provavelmente, eu não sei, ok? Mas até poderá haver aqui uma razão especial para que isto aconteça e, portanto, se quem estiver a ouvir este podcast, se tiver essa noção, agradeço que partilhe essa informação, porque é sempre bom estarmos a aprender uns com os outros. Existem alguns projetos semelhantes a Ethereum, ok? Não pensem que Ethereum é especial. É especial por muitas razões. Uma dessas razões vou falar já a seguir e será o último tema, portanto, que são as finanças descentralizadas ou as DeFi, Decentralized Finances. Mas o que eu queria referir era que nós temos outros projetos que têm também imenso potencial, havemos de falar deles um pouco mais à frente, outros episódios, que pretendem criar também um ecossistema baseado em smart contracts e dApps, e isso acontece tal como EOS, ou EOS, Tron, cujo sticker é TRX, e Cardano, cujo sticker é ADA, ou ADA, ou ADA. E, portanto, são projetos que têm as suas próprias características, são um bocadinho diferentes de Ethereum, mas também pretendem ser ecossistemas totalmente descentralizados e que suportem aplicações descentralizadas e contratos inteligentes. Então, como prometido, por último,
querer referir então aqui apenas as DeFi. As DeFi são um mundo, tem tido um crescimento exponencial assustador, e basicamente, imaginem o que é que são as DeFi, o que é que são finanças descentralizadas. Imaginem que são protocolos, aplicações, na realidade, que têm processos que suportam instrumentos financeiros, tal como acontece na banca tradicional, mas sem processos burocráticos demasiado complexos, ok? Sem a existência de centralização, sem existência de centralizar o poder apenas num intermediário. As aplicações são totalmente descentralizadas, algumas ainda não o são, portanto são projetos que ainda estão a acontecer, portanto aconselho aqui algum cuidado. Mas porquê que isto é tão relevante? É relevante porque neste momento já é possível obter taxas de juro muito elevadas, ou muitíssimo mais elevadas nos bancos ou noutros tipos de oportunidades, e bastante seguras em alguns projetos de DeFi, como o Compound, Dharma, MakerDAO, por exemplo. Para quem tiver mais interesse, aconselho uma pesquisa mais minuciosa destes projetos. Também já é possível recebermos empréstimos, ok? Portanto, pedirmos dinheiro emprestado aqui dentro destes projetos. Porquê? Porque aquilo que é dado como garantia, aquilo que é dado como um colateral, acaba por ser, normalmente é Ethereum, mas podem ser outras criptomoedas, ok? Portanto, nós podemos colocar as nossas criptomoedas e receber um juro na criptomoeda que pretendermos, ou também podemos pedir um empréstimo. Normalmente esse empréstimo é dado em stablecoins, portanto criptomoedas que têm um valor estável e normalmente com paridade com o dólar, ok? Com o dólar norte-americano. É o caso de Tether, ou USD Coin, ou DAI, que já é uma stablecoin descentralizada. E podemos pegar nesse dinheiro e fazer o que quisermos, okay? Vocês até podem pegar nessa stablecoin e trocar para euros, se quiserem, ir às compras e um dia mais tarde virem a devolver esse dinheiro. Portanto, já é possível nós hoje pedirmos um empréstimo através de uma app e descentralizada, e tal como é possível recebermos juros, e em alguns casos muitíssimo interessantes, em criptomoedas que, para além do juro, ainda tem um potencial de valorização bastante elevado, ok? Pronto. Portanto, DeFi acaba por ser, é também aquilo que tem ultimamente impulsionado Ethereum a ter um crescimento tão grande, porque todos estes protocolos de DeFi estão a acontecer na blockchain de Ethereum, e como tal faz com que Ethereum esteja a ter uma procura bastante elevada, e existe uma grande expectativa na sua versão 2.0. Do ponto de vista de preço, ou do ponto de vista de potencial de crescimento, a Ethereum atingiu perto dos $1.400 no final de 2017, ou inícios de 2018, e portanto, neste momento, o preço está muito mais baixo. Há quem diga que está altamente subvalorizado. Eu também concordo, portanto, não sei, nem quero saber qual é o melhor momento de investimento, porque isso depende para cada um, ok? Depende do objetivo, depende da carteira, depende do portfólio. É uma perspectiva muito pessoal e individualista, e portanto eu gosto de deixar isso sempre ao critério de cada um, e acho que cada um deve tomar as suas decisões. O que eu aconselho sempre é que o façam em segurança, de forma muito controlada, e confiem naquilo que é mais seguro. Ou seja, escolham bem a exchange, escolham bem a vossa wallet, e está feito. Para quem está a iniciar, isto pode ser uma pequena aventura, e para quem tem menos experiência, utilizar exchange e wallet é o processo mais simples também. Para quem quiser a minha ajuda, já sabe que pode contar comigo para tal. Se forem a hodlthebook.com, ao site, até tem lá um separador de serviços, mas basta enviarem-me um e-mail para info@hodlthebook.com para podermos agendar um
uma sessão de coaching particular, por exemplo, ou um serviço personalizado para o apoio, para que eu vos possa dar o meu apoio, não é? Naquilo que vocês pretenderem. Pode ser só esclarecer dúvidas, pode ser ajudar a resolver problemas, podem ser conselhos, dicas, pode ser conhecerem-me um pouco melhor, pode ser configurar uma wallet, criar uma conta no Exchange, enfim, o que vocês quiserem, está bem? Por hoje era isto que eu queria trazer, que adorei este bocadinho que passámos juntos. Acho que era importante trazer Ethereum aqui para este quarto episódio, para que, pelo menos para quem não tem conhecimento, ficar a conhecer um bocadinho mais este projeto. E acho que vamos dar por finalizado este quarto episódio. No próximo episódio vamos ter aqui um tema um bocadinho diferente, não vou revelar já qual é, ok? Mas vai ser um tema um bocadinho mais leve, para não estarmos sempre também aqui a entrar a fundo em criptomoedas, e vai ser um tema que também pode ser, por exemplo, aplicado aos mercados tradicionais, faz aqui alguma relação com a banca tradicional ou o mercado de ações, e isso também acaba por ser mais interessante para aquelas pessoas que também estão à procura, enfim, de diversificação, de outras ideias, de conhecimento de áreas adjacentes, ok? Para que isto também possa fazer sentido, está bem? Muito obrigado por este bocadinho, encontramos muito, muito, muito em breve e, portanto, até já. Tchau!